Respira. Agora me responde uma coisa. Você conseguiria morar numa ilha onde precisa usar máscara de gás para sair de casa? Onde cobras venenosas superam o número de metros quadrados disponíveis? Onde o vizinho mais próximo fica a 7 dias de barco? Essas ilhas existem. Tem gente vivendo nelas agora, e algumas delas têm segredos que governos tentaram enterrar para sempre. Fica até o final, porque a última vai te surpreender do jeito que você menos espera. Ilha das Bonecas, o lugar mais perturbador do México. Imagina caminhar por uma ilha e se deparar com centenas de bonecas penduradas nas árvores. Cabeças decapitadas, olhos vazios, corpos em decomposição balançando no vento. Parece cena de filme de terror, mas é real, e fica em Xochimilco, no México. A história começa nos anos 50, quando Dom Julián Santana, o dono do lugar, encontrou o corpo de uma menina afogada nas águas ao redor da ilha. Tomado pelo peso da culpa e pelo medo dos espíritos, ele começou a pendurar bonecas nas árvores, para afastar as energias ruins, e não parou mais. Por décadas, ele enfeitou cada galho, cada cerca, cada canto da ilha, com bonecas cada vez mais velhas e deterioradas. Mas o mais inquietante não é isso. Visitantes juram que as bonecas se mexem sozinhas, que os olhos te seguem enquanto você caminha, que à noite dá para ouvir sussurros e risadas de crianças sem nenhuma criança por perto. Em 2001, Dom Julián foi encontrado morto, afogado no mesmo ponto onde ele dizia ter encontrado a menina décadas antes. Coincidência? Muita gente acha que não. Ilha Sentinela do Norte, menos a ilha que mata quem se aproxima. No meio do Oceano Índico, existe uma ilha onde nenhum ser humano moderno tem permissão de entrar, e os moradores de lá fazem questão de reforçar essa regra na ponta da flecha. A Ilha Sentinela do Norte é o lar dos sentineleses, um dos últimos povos completamente isolados do mundo. Eles não querem contato, não querem ajuda, não querem nem saber da sua existência. Qualquer barco ou helicóptero que se aproxima é recebido com chuva de flechas e lanças. Em 2018, um missionário americano achou que conseguiria mudar isso. Ele ignorou todos os avisos, entrou na zona proibida e foi morto na praia. Seu corpo nunca foi recuperado. O governo da Índia cercou a ilha com uma zona de exclusão de 5 quilômetros. Não é para proteger só os visitantes, é para proteger os próprios sentineleses, que nunca tiveram contato com doenças modernas e podem ser dizimados por um simples resfriado. O idioma deles é completamente indecifrável. A estrutura social deles é um mistério. A origem genética deles ainda está em debate. Eles são, literalmente, uma cápsula do tempo viva. Ilha Okunoshima, a ilha fofa que esconde um passado de horror. À primeira vista, parece o lugar mais adorável do Japão. Uma ilha tomada por centenas de coelhinhos fofos que pulam em cima dos visitantes, comem na sua mão e correm por trilhas arborizadas. Parece um sonho. Mas o que o governo japonês não queria que ninguém soubesse é que essa ilha foi um dos maiores centros de produção de armas químicas da Segunda Guerra Mundial. Gás mostarda, gás lacrimogênio, compostos letais que causavam morte lenta e dolorosa. Tudo fabricado ali, em segredo. O projeto era tão sigiloso que a ilha foi literalmente apagada dos mapas da época. Os trabalhadores que produziam essas armas desenvolviam queimaduras graves, problemas pulmonares sérios e danos neurológicos permanentes. Com o fim da guerra, os tanques foram selados, os prédios foram abandonados e o local foi esquecido. Hoje, esses prédios ainda estão de pé, enferrujados e cobertos de mato. E os coelhos? A teoria mais perturbadora diz que eles descendem dos animais usados nos testes químicos e soltos após o fechamento das instalações? Fofos, né? Ilha das Cobras, proibida pelo governo brasileiro. Existe uma ilha a menos de 200 quilômetros de São Paulo, onde você não pode entrar. Não porque é propriedade privada, não porque é reserva ambiental, mas porque ela pode te matar em questão de horas. A Ilha da Queimada Grande, conhecida como Ilha das Cobras, tem entre 2.000 e 4.000 jararacas e lhoas, vivendo em apenas alguns quilômetros quadrados. É uma das maiores concentrações de serpentes venenosas por área em todo o planeta. Uma única picada pode ser fatal em poucas horas, e o antídoto praticamente não funciona fora de um hospital equipado. A entrada de civis é proibida pelo governo brasileiro. Só pesquisadores com autorização e escolta conseguem pisar lá. E mesmo assim, o risco é real. Mas a história mais perturbadora é a do último faroleiro que morou na ilha. No início do século XX, ele e sua família operavam o farol do local. A versão que circula até hoje é que todos foram encontrados mortos, com marcas de picadas espalhadas pelo corpo. Desde então, o farol foi automatizado e nenhum ser humano voltou a morar lá. A ilha pertence às cobras agora. Ilha Shimamenos, a cidade fantasma cercada pelo oceano. Em 1974, uma cidade inteira foi abandonada do dia para a noite. Não por guerra, não por desastre natural, simplesmente porque o carvão perdeu valor e a empresa que controlava tudo fechou as portas. A Ilha Shima,
também chamada de Gunkanjima, ou Ilha Encoraçada, foi nos anos 50 o lugar com a maior densidade populacional do mundo. Mais de 5.000 pessoas vivendo em apenas 6 hectares, num complexo com escola, hospital, lojas e apartamentos empilhados até o limite. Quando a Mitsubishi anunciou o encerramento das operações, os moradores foram embora em dias. Deixaram tudo para trás: móveis, roupas, fotografias, brinquedos de criança, documentos pessoais, tudo ainda está lá, exatamente onde foi deixado há mais de 50 anos. O mar corroeu os prédios, a vegetação invadiu o concreto, e o silêncio que domina o lugar é descrito por visitantes como perturbador de um jeito difícil de explicar. A ilha ficou tão famosa que virou cenário de filmes e inspirou a base do vilão em 007, Operação Skyfall. Hoje é possível visitá-la com guia, mas apenas em áreas delimitadas. O resto da ilha continua intocado, exatamente como foi deixado naquele dia de 1974. Have you ever dreamed of escaping to a place so remote, so bizarre, that it feels like another world? Today, we're embarking on a journey to 5 of the most unique and mysterious islands on Earth. These aren't your typical tropical paradises. They're places of extreme isolation, strange landscapes, and fascinating stories. So grab your virtual passport, and let's get exploring. First up, we're heading to the most remote inhabited archipelago on the planet, Tristan da Cunha. Imagine living in a place where your nearest neighbors are over 2,000 kilometers away. Located in the South Atlantic Ocean, this tiny British territory is home to fewer than 300 people. Getting here is an adventure in itself. There's no airport, so the only way in or out is by a multi-day boat trip from South Africa, which only runs a few times a year. The island is dominated by a massive volcano, and life here is a true throwback. The community is incredibly close-knit, sharing resources and living a life that has remained largely unchanged for generations. It's a real-life example of human resilience and community in the face of incredible isolation. What do you think life would be like in a place so disconnected from the modern world? Next, we journey to the Pacific Ocean to a place shrouded in mystery, Easter Island, or Rapa Nui. You've definitely seen the pictures, but nothing prepares you for the sheer scale and enigma of the moai. These giant stone statues, some towering over 10 meters tall, were carved by the Rapa Nui people centuries ago. The biggest mystery is how they moved these massive figures, weighing up to 80 tons, across the island without modern technology. Theories range from using log rollers to walking the statues upright with ropes. The island's history is also a cautionary tale about environmental collapse. It's believed that the civilization depleted its resources, leading to its decline. Easter Island is a powerful reminder of human ingenuity and the fragile balance between culture and nature, leaving us with more questions than answers. Now for something completely different. Let's travel to Miyokajima, an island south of Tokyo, Japan. At first glance, it's a beautiful volcanic island, but there's a catch. The island's active volcano, Mount Oyama, regularly spews poisonous sulfur dioxide gas. This means that at any moment, alarms could sound, and all residents must immediately put on gas masks. Can you imagine having a gas mask as a daily essential, like your phone or your keys? The government even provides regular health checks and enforces age restrictions for living there. Despite the constant danger, a small community still calls Miyokajima home. Drawn to its dramatic landscapes and unique way of life, it is a surreal place where people have learned to coexist with a powerful and unpredictable force of nature. From a gas mask island, we now travel to a place that looks like it is straight out of a sci-fi movie. Socotra. This island, part of Yemen, is located in the Indian Ocean and is often called the Galapagos of the Indian Ocean for its incredible biodiversity. The landscape is otherworldly. The most famous resident is the Dragon's Blood tree, and, bizarre, umbrella-shaped tree that oozes a dark red resin, which looks just like blood. This resin has been used for medicine and dye for centuries. Over a third of the plant life on Socotra is found nowhere else on Earth. There are also unique birds, reptiles, and insects. Its isolation has allowed nature to run wild and create a truly alien environment. Visiting Socotra is like stepping onto another planet, a living museum of natural history. Finally, for all the cat lovers out there, we have a destination that will feel like heaven. Let's head back to Japan, to Ausuma Island, better known as Cat Island. This tiny fishing village is home to a handful of elderly residents, but they are vastly outnumbered by their feline companions. We're talking a cat-to-human ratio of more than 36-1. The cats were originally brought to the island to deal with mice on fishing boats. But with no natural predators, their population exploded. Now, they roam freely, lounging in abandoned houses, greeting the tourist ferries, and generally ruling the island. Visitors come from all over the world, just to see this incredible feline paradise. It is a quirky and heartwarming example of how the relationship between humans and animals can create a truly unique little world. From the ultimate isolation of Tristan da Cunha
to the stone giants of Easter Island, the gas masks of Miyokojima, the alien world of Socotra, and the feline kingdom of Ashima. These islands prove that our planet is full of wonders and mysteries waiting to be discovered. Each one tells a unique story of survival, culture, and nature's incredible power. They challenge our idea of what's normal and invite us to look at the world with a sense of awe. Which of these islands would you want to visit the most? Let me know down in the comments below. And if you enjoyed this journey to the world's most unique islands, don't forget to hit that like button and subscribe for more adventures into the unknown. Thanks for watching, and I'll see you in the next video.